Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Por Dentro da Pós. Esse programa que é uma parceria com a pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter e com a TV Profissão. Eu sou a professora Milena, sou tutora e docente dos cursos da pós-graduação da área de Ciência Política, Relações Internacionais. E hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais, o professor José Benedito. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Milena. É um prazer estar aqui. E também o professor Ricieri. Seja muito bem-vindo, professor. Valeu, obrigado, Milena. Obrigado pelo convite e ao professor José também por estar aqui com a gente. Opa, vamos lá. Vamos trabalhar, né? Vamos falar de uma coisa bem legal aí. Os dois são coordenadores aqui da pós-graduação também, né? Da área de ciência política, professor Ricieri, e área de relações internacionais, professor José Benedito. E o professor José Benedito, ele é um professor de um dos nossos cursos de ciência política, né, na disciplina de judicialização da política. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa temática, levantando essa análise do poder do papel jurídico, né, nas democracias aí da contemporaneidade. Professor José, é um tema muito abrangente, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso antes, mas eu queria ali que o professor começasse sobre essa questão do Estado democrático, desses poderes. Nós sabemos que ele é dividido em 3 poderes, a separação, né? Qual que é a diferença desses 3 poderes? Olha, professora Milena, você começou num ponto bastante importante. Por quê? Quando a gente fala sobre a judicialização da política, a gente sempre tem que começar mesmo entendendo o mínimo da estrutura do Estado. Caso contrário, a gente pode cair no senso comum e a gente pode fazer julgamentos errados do que vem a ser algo que também tem a sua importância dentro da estrutura do país, tá? Então, assim, basicamente, a gente segue ali é norteado muito, não somente, mas muito por Montesquieu, que é a divisão entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um deles tem sua função, eles funcionam de forma harmônica. E é dentro dessa relação que vai ocorrer a judicialização da política. Mas a gente vai falando um por um, né, professor Ricciardo, sobre o assunto, sobre o poder legislativo. Como que a gente vai compreender ele? Normalmente as pessoas falam assim, quem faz as leis? Só que ele é muito maior do que isso. Isso é uma forma muito simplista de ver o legislativo. Ele, basicamente, a gente tem um Congresso Nacional, e lá nós temos os parlamentares, que são os deputados e os senadores, tá? Então, eles são eleitos diretamente pelo povo, é um sufrágio universal, e eles têm essa questão da representatividade. Dentro do Congresso, eles se reúnem, são bastantes, eles se reúnem e vão debater os interesses da população, do povo brasileiro. Então, eles têm o legislativo ele tem essa importância ímpar, porque é lá que vai ser discutido determinados assuntos que muitas dores da sociedade, muitas demandas da sociedade vão ser postas na mesa para que ocorra um debate. E o fruto desse debate que vão gerar algumas leis. Tá? Existe aí todo um processo, não é tão simples, mas é o fruto desse debate que vão gerar as leis. E bem legal também comentar, né, José, que a gente tem dentro do Poder Legislativo a ideia das leis, mas também talvez da fiscalização. Fiscalização É algo pouco comentado, mas tem um caráter muito forte, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas quem fiscaliza tudo isso? E então, dentro desse poder que você está comentando agora, também tem essa ideia. A gente também pode comentar sobre isso. Exatamente, isso é sensacional, professor Riccieri, porque realmente, quando eu falei que a gente parte, né, normalmente a gente parte, quem cria a lei, não é só isso. Né? Então, por exemplo, assim, existem as leis, né? E as leis, elas precisam ser praticadas. Sem essa prática, não há o porquê de ter lei. De forma geral, de uma forma ampla, didática, quem vai aplicar isso é o Poder Executivo. Exatamente. O presidente, os governadores, os prefeitos, eles vão colocar isso em prática, por meio dos ministérios, enfim, uma série de órgãos. E precisa saber se eles estão fazendo o correto, se eles estão fazendo, se eles estão cumprindo ou não o que foi solicitado, o que foi positivado, a lei que foi positivada. Então, ela tem o Congresso Nacional, os deputados e senadores, eles têm, de fato, esse poder de fiscalização. Eles criaram, então eles têm que saber se está
se está tudo funcionando conforme foi criado. E do nosso lado, a Câmara de Vereador. Né? Do nosso lado tem a Câmara de Vereador, que muitos dos nossos alunos trabalham nessas câmaras de vereadores, trabalham no Congresso, e do nosso lado a gente tem exatamente isso que você está falando. A importância desse papel de legislar, não só de criar, mas também de fiscalizar. Exato, eles funcionam dessa forma interdependente, né? E daí a gente tem o executivo, que, como eu disse, ele vai colocar tudo em prática, né? E ele vai criar as políticas públicas. Então, ele vai fazer, por exemplo, tem direito a população tem direito à educação, foi debatido, isso mais amplo, né? Foi debatido no Congresso, foi colocado algumas normas, algumas leis mais específicas, e daí, a partir disso, o Executivo vai criar as políticas públicas, vai falar, como que eu vou operacionalizar isso? Vou criar uma creche, vou colocar ônibus de transporte escolar para atender determinada região. Contraturno, né? Que as pessoas falam bastante. Por exemplo, assim, vamos supor, né, a gente tem lá na Constituição o direito à educação, no Congresso isso é debatido, leis específicas são criadas, e daí quando chega no Executivo, um exemplo hipotético, tá? O governo vai lá e tem que criar uma política pública. O Brasil, ele tem inúmeros municípios. Então, são muitas localidades para atender. Então, você pega, por exemplo, locais muito pequenos, vamos colocar aqui um exemplo, distritos. Então, será que você criar, em vez de uma creche ou uma escola nesse distrito, não seria melhor você criar numa cidade um pouco maior, próximo, e você fazer o transporte dessas crianças? Então, tudo isso é executado como vai ser alocado pelo executivo, desde que, né, não contrarie alguma regra ali, alguma lei que foi criada pelo legislativo. Quando você fala essa questão da educação, da escola ou saúde, né, a gente também tem que ver essa questão de, como você falou, de região, questão cultural. Nem sempre que uma cidade grande como a nossa, Curitiba, uma cidade pequena, tem essa diferença, né, professor José? Exatamente, porque quando a gente pensa em democracia, a democracia moderna, outra coisa que se confunde muito no senso comum, que eu já escutei muito, que é a vontade da maioria. E não. A democracia hoje que a gente entende como moderna, ela é a articulação, ela é o valor de cidadão que as pessoas têm, né? E isso a gente entra até em questões de minorias que a gente pode abordar quando a gente for falar sobre a judicialização em si. Mas, e é o papel, né? Então, por exemplo, necessidades que Londrina, que no interior do Paraná, vão ser diferentes, por exemplo, de necessidades de Sobral, interior do Ceará. Do Ceará. Então, assim, existe, e o governo, cabe ao governo se adaptar a isso. O governo, ele existe para isso. Se você pegar estudos clássicos das relações internacionais e ciência política, o governo, ele é feito por população, território, leis... E estados. E qual que é o papel? Como é a união de todos, todos têm que ser representados, né? Então... E um dado bem legal, né? A gente até colocou aqui no nosso estudo aqui, que a Câmara dos Deputados é formada por representantes do povo de cada estado e do Distrito Federal. Exato. Já os senadores representam os estados, igualmente com 3 senadores por estado e pelo Distrito Federal, independente do tamanho da população. E esses dias eu estava lendo uma matéria, o ano que vem, 2026, a gente vai ter eleição, e Milena foi perguntado, né? Quantos senadores nós vamos votar o ano que vem? Nós vamos votar para 2. Na última eleição, em 2022, a gente votou para 1. E o ano que vem nós vamos votar para 2. Por isso que a gente compõe 3 senadores. E a população, e muitas vezes, ela não sabe que nós vamos ter 2 votos para Senado no ano que vem. Então, isso que a gente está debatendo aqui agora é um assunto que, lá do outro lado, a pessoa fica com dúvida. Mas o senador está ali para quê? Ele está exatamente para representar o Estado. Exatamente. E quantas vagas nós temos? 3. Uma eleição com 1 vaga, uma eleição com 2. E lá na porta do nosso lado, vamos dizer, da pesquisa, ainda fica essa dúvida. Mas agora eu vou votar 2 vezes, agora eu vou votar 1. Então, só para a gente fazer um comentário, exato, que é um assunto aqui que, às vezes, ele parece ser bem genérico, não, mas ele dá uma amplitude gigante na hora que chegar lá na população. Se desdobra muito, né? É muito fluxo, é muito processo, são muitos documentos. Então, e é importante você trazer isso, professor Ricieri, porque é bem prático, né? É prático e necessário. Por exemplo, assim, por que eu falo necessário, né? Como eu comentei, para a gente falar sobre judicialização da política, a gente tem que entender, no mínimo,
de forma superficial, no mínimo do mínimo, o funcionamento dos três poderes. Como que a gente vai votar, quem são os deputados, quem são os senadores, quantos são, e por aí em diante, né? Então, daí a gente tem o poder legislativo, né? Que são os tribunais, o topo dele lá está o... Judiciário, né, Zé? Judiciário, perdão. Judiciário, então ele tem ali no topo, ele tem o STF. E qual que é a função deles? Eles são ditos como os guardiões da Constituição. Então, por exemplo, assim, vamos supor que uma lei foi criada no Congresso, e essa lei, vou colocar um exemplo bem hipotético aqui, e genérico. É uma lei que dita para fazer a segurança do Estado, né, como essa justificativa. Ela coloca uma série de empecilhos para a mídia, para jornalistas. Se isso acontece nesse quesito, a própria população, sociedades, o próprio governo pode levar isso para o judiciário, para ele falar, olha, veja, isso não pode. Na legislação, na Constituição Federal especificamente, tem lá a liberdade de expressão. Então, isso que foi criado não tem valor. Então, a partir do momento que acontece isso, a gente está falando sobre judicialização da política. Que é, por exemplo, quando se cria algo que não poderia ter sido criado, porque infringiu, por exemplo, a Constituição Federal, ou por omissões. Vamos colocar ainda aqui no legislativo. O governo, ele é para todos, que era aquilo que eu estava comentando com vocês. No Congresso, a gente tem as bancadas. Então, são grupos, assim, de forma bem sintética e didática, são grupos que eles têm um núcleo comum de interesse e eles estão lá representando o povo e trazem muito questões daquela realidade, né? A gente pode colocar a bancada evangélica, agronegócios, LGBT. Então, assim, eles trabalham para todo mundo, para toda a nação, mas eles trazem ali questões próprias também. E isso é corretíssimo, não tem problema. Só que não pode perder de vista que eles têm que trabalhar para o todo. Então, se é criada uma lei ou se é algo debatido que infringe a Constituição, aí sim a gente pode falar sobre a judicialização da política. E um caso bem legal, Milena, eu sei que você já está com a próxima pergunta pronta, é quando a gente fala da judicialização da saúde por medicamento. Exatamente. O cidadão entra na justiça e ele obtém o acesso ao remédio. E isso é uma regra que acontece no Poder Judiciário. E aí o Judiciário garante essa efetividade, muitas vezes, que a gente tem, de direitos sociais garantidos na Constituição. Então, o exemplo que você deu, eu vou para mais um exemplo, que é o exemplo da saúde. Isso ocorre a todo momento, porque às vezes o medicamento caro, você não consegue o acesso. Exatamente, porque na Constituição ela tem esse caráter das liberdades individuais e das questões sociais. Então ela tem que realmente proteger. Então é bem isso que você comentou, professor Ricieri. Existe ali um determinado indivíduo, sujeito com uma condição rara, tem um medicamento que ele é aprovado pela Anvisa, está tudo regulamentado, tudo certinho, mas não é oferecido pelo SUS. Nesse caso, essa pessoa ela pode entrar pedindo para o judiciário analisar o caso dela, e se for o caso, dependendo de como for o processo, tudo certinho, ele pode conseguir o direito a esse medicamento. Isso também é uma judicialização da política, né? Por exemplo, outro exemplo, vamos supor que no Congresso exista alguma lei que tire um pouco da proteção, diminua a proteção das mulheres. Dependendo de como for, isso pode cair no judiciário e pode ser desfeito, né? Pode ser judicializado isso. Então, é isso que é importante, a gente prestar atenção quando a gente fala de judicialização da política. Só que, claro, não é só com o judiciário, é também com o executivo. Então, por exemplo, o executivo ele tem que colocar em prática. Se não está colocando em prática, alguém pode acionar o judiciário. São várias entidades que podem fazer isso, inclusive os cidadãos, podem acionar o judiciário pedindo que ele cumpra o que foi feito. Exemplo das escolas. Tem lá, num distrito de Londrina, bem pequenininho, não foi criada uma escola, porque, de repente, o investimento seria muito alto para aquela região.
a população pode entrar pedindo a judicialização para criar uma escola lá, uma creche lá, ou então transportes que levem até uma escola numa região mais próxima. Então ele tem esse cunho também social. Então as pessoas podem entrar pedindo a judicialização da política. Existem, só que assim, tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo, né? Existem detalhes que a gente tem que ficar atento, que é o fato de que a judicialização da política, mesmo do seu lado positivo, às vezes ela pode ultrapassar alguns limites. Ela não pode, por exemplo, assumir as atividades do executivo nem do legislativo. Então, o judiciário ele não pode fazer isso. Isso gera um desequilíbrio, lembrando que eles precisam funcionar de forma harmônica. Não existe um deles que é melhor que o outro, eles têm que funcionar. Então, se acontece muito judicialização da política, pode acontecer problemas. Aí, o que a gente fala como um ativismo e partindo para explicar um ativismo nesse sentido, que também é muito comum confundir, né? Judicialização da política e ativismo judiciário. O ativismo ele vai passar a ser uma imposição muito maior. Ele vai ter aquela atividade muito grande do judiciário, conforme eu falei, às vezes até assumindo papel que não era dele, e isso vai gerar uma série de problemas. Vamos supor aqui, aquele caso do medicamento. Então, nós temos a pessoa X com a doença rara Y, precisa do remédio alfa, é legalizado pela Anvisa, mas o SUS não dá. Ele entra com uma ação para a judicialização da política, para ele receber aquele remédio, e vamos supor que é aprovado, ele vai ter esse remédio. Judicialização da política. Quando é ativismo? Quando o juiz ele vai além. Então ele pode pegar, por exemplo, e falar assim, tá, você vai ter direito a esse remédio e, inclusive, ele vai além do que foi pedido. Inclusive, eu quero, né, eu vou pedir que isso entre no orçamento de todo o SUS. Então ele vai ter que ser incorporado não só para aquele indivíduo, mas para todos. Existe, obviamente, o lado positivo disso, mas existe também um rompimento da linha que separa uma coisa da outra. E qual seria o principal? O executivo ele tem que alocar os recursos, recursos financeiros, humanos, enfim. E ele faz isso por prioridades. Então, quando você faz algo nesse sentido, pegar um remédio muito caro, vamos colocar um remédio aí que custa R$300 mil ao ano, muito caro, e você disponibiliza ele no SUS, é o dinheiro de algum lugar que você está colocando ali. E cabe ao executivo fazer essa distribuição de dinheiro. Então, perceba, de forma indireta, quem acabou trabalhando na redistribuição de prioridades do dinheiro acabou sendo o judiciário, algo que não pode acontecer. Que teria que ter sido feito pelo executivo, partido dele. Pelo executivo. E quando o professor, né, explicou, mas assim, então não precisa o cidadão ir no executivo. Ele pode simplesmente abrir um processo para que essa medicação seja liberada, é isso? Exatamente. Direto no judiciário. Exato, começa ali na primeira instância, vai subindo, mas ele pode fazer isso sim. E também não para qualquer caso, né? A gente até comentou aqui que é de medicamento caro, algo nesse sentido que se relaciona com a saúde. Sim, não são todas as situações, né? O professor trouxe também sobre a questão das escolas. Esses dias eu assisti uma reportagem, eu acho que no Ceará, no setor rural, que não tinha escola e a própria população ergueu duas paredes e uma professora se voluntariou, né, como voluntária, estava dando aula lá para as crianças. Nesses casos, professor, como a própria população pode ir ao executivo, vai direto para o judiciário, porque é uma questão que está no direito básico, né? Nosso direito básico, né? Dentro da saúde, educação. Eu acho que quando se fala em educação, que é o nosso princípio, né, a nossa base, como que isso pode ser trabalhado ali dentro do judiciário e o executivo? Eu acho que o judiciário daí seria o último estágio, porque primeiro o executivo iria ver a fragilidade que aquela comunidade tem para construir aquela escola lá, primária, seja lá qual for a ideia que a Milena comentou lá no Ceará. E aí o segundo momento é isso não ser atingido no primeiro estágio. E aí você ir galgando. Exato. Mas como está numa situação rápida... Né, como o professor José também comentou, fala questão de orçamento. Então, é o executivo que vai dar essa...
esse andamento? Então, como o professor Riccieri comentou, o primeiro estágio é por meio das eleições, né? Falou isso em outras palavras. Então, quando a gente fala de criar uma necessidade de criar uma escola... no município, né? No município, a gente vai ter que eleger os prefeitos, os vereadores, é para eles que executarem isso. Né? Inclusive, né, a gente está falando então do legislativo e do executivo. Cabe à população cobrar, cabe à população apresentar essa demanda para eles. Então, assim, o primeiro diálogo é com o legislativo, é com o executivo. Né, o primeiro diálogo. Então, assim, se a situação não vai se desenvolvendo, nada vai sendo feito, aí vai para o judiciário. Nesses casos é analisado se realmente é uma demanda necessária, se realmente houve algum problema na verba, né, às vezes, se existia ou não. Se existia ou não. Então é uma série de passo a passo que é feito, uma série de instâncias que é passado, não é simplesmente vou levar para o judiciário. Não é bem assim que funciona. É feita toda uma análise. Por que não teve? Foi falta de recurso, foi, enfim, uma série de possibilidades. Mas o que a gente não pode perder de vista é que quando a gente tem uma necessidade na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, a gente vota para isso, para que essa necessidade seja suprida. E aí é tão amplo, né, Zé? Quando a gente coloca a garantia de direitos fundamentais, essa palavra é tão ampla. E quando a gente fala de judicialização, em que a gente fala das 3 esferas de poder, aí a gente pensa, mas até onde que existe essa garantia de direitos fundamentais para cada um desses órgãos? Então, acho que a ideia é a gente sempre imaginar que você está comentando na sua fala, direitos e obrigações de cada um vai até um certo limite. E aí o outro começa a ter a interferência. Porque às vezes quando a gente lê essa palavra, é tão bonita, né, Milena? Garantia de direitos fundamentais, mas até onde que vai a legislação, até onde vai o executivo, até onde vai o judiciário. Então é um contexto em que quando a gente trata da judicialização, a gente entender, olha, o teu tamanho, a tua obrigação, a minha tarefa, eu acho que isso que o Zé falou da palavra harmonia, que tem que fazer com que ocorra. Então, exatamente. acho que isso é bem interessante, essas amarrações. Aí as coisas caminham de uma maneira bem dinâmica. Até porque se extrapola, né, a judicialização da política, ela acaba caindo no ativismo. Que existe uma série de pontos negativos sobre o ativismo político, né? Mas é isso aí mesmo, professor. A ideia, né? Então a gente acaba pensando que a judicialização da política, o judiciário, ele vem ali para defender a nossa Constituição. Exato. Né? Realmente o que acontece ali. Como o professor José falou, né? Se tem a lei, se tem a política pública, se isso realmente está acontecendo, de que forma está acontecendo. É isso, né, professor? É isso. A judicialização, ela é um mecanismo legítimo do Estado, né? Só que é bem aquilo que o professor Riccieri comentou, é manter o equilíbrio. Aí vem 2 pontos que eu queria trazer aqui que eu acho que são bastante importantes. O primeiro sobre o equilíbrio é que é difícil medir. Né? A gente está falando sobre ciências humanas, sobre ciências interpretativas. A gente não tem, por exemplo, como nas ciências sociais, métrica, não tem um KPI. Sabe? Então dá muita margem. Só que essa margem, ela também tem sua importância social, porque é do debate que surgem ideias, que surgem inovações, que surgem conceitos, que surgem leis, que surge a execução dessas leis, que surge a regulamentação, surge tudo isso. Então é saudável. Sabe? Só que é difícil, cada caso é um caso. Então, por exemplo, para você falar sobre a judicialização da política com mais propriedade, você pode pegar um determinado evento e discorrer sobre ele, e isso levaria semanas, para a gente ter uma ideia do que se trata. Né? Aqui a gente está definindo o que é a judicialização, né? Colocando ela em contraponto com os 3 poderes e vendo o seu lado positivo e negativo de forma genérica. Mas essa análise ela é necessária. E é nisso que muitas pessoas acabam se confundindo, né, na sociedade em geral. Acho que ninguém precisa ser um mestre em ciência política, mestre em direito, não precisa. Mas às vezes essa falta muito grande do conhecimento básico ali da estrutura do Estado compromete o entendimento do todo. Foi o que eu brinquei agora, que a população ano que vem tem direito a 2 votos de senador e boa parte da população não sabe disso. Né? Exatamente. Aí,
o processo eleitoral, ela vai saber que vai votar para 2 senadores, mas é isso que você quer dizer agora. E um assunto interessante também, né, José, que a justiça ela sempre vai interagir com a política, né? É evidente que sim. E com a sociedade, e ainda mais a nossa sociedade, que às vezes ela tem muita mudança e conflito, a gente elencou aqui nos nossos resumos o que é positivo, como garantia dos direitos fundamentais, que a gente tem discutido, o controle de constitucionalidade, que foi que a Milena abriu o nosso programa comentando sobre essa palavra, acesso à justiça e à cidadania ativa. Por quê? Porque a gente tem diversos canais e grupos sociais que reivindicam a todo momento. E isso é uma cidadania ativa que nós temos. Garantir o acesso. Garantir o acesso. E também o papel estabilizador em crises. Então, isso são os pontos positivos que a gente tem quando a justiça tem essa interação com a política. Aí as pessoas pensam assim, professor Ricieri, mas também tem os aspectos negativos, que é o que você comentou, que é o desequilíbrio entre os poderes. Que é o que a gente está todo momento falando, que essa harmonia dos 3 poderes é muito ótimo ou fantástico, como se dizer assim, mas quando existem esses desequilíbrios, aí você tem essa ideia negativa. Exatamente. E aí, o que você também falou do ativismo, a todo momento você citou bastante no nosso programa de hoje, esse ativismo judicial. Às vezes ele é bom, mas também às vezes não é bom. Né? E a falta de representatividade, que eu acho que seriam aí o que nós temos de positivo e o que nós temos de negativo. Exato. Né? As coisas, elas funcionam assim, é complexo, né? Porque a gente tenta, na vida em geral, a gente tenta colocar o preto no branco, o sim no não, e a vida ela não é isso, né? Existe todo um espectro entre o ponto A e o ponto B. E eu vou até, para falar sobre isso, eu vou até puxar um Thomas Hobbes aqui, que eu acho muito interessante. O Thomas Hobbes é um grande pensador da história da humanidade, e ele vai falar sobre paixões. E o que ele fala? Que ele fala assim, ao mesmo tempo que uma paixão... E quando a gente define aqui paixão para ele de forma bem rápida. Paixão é tudo aquilo... A gente não está falando da paixão afetiva entre 2 pessoas. Paixão é tudo aquilo que você tem uma completa admiração, uma devoção. Então, ele fala que ao mesmo tempo que é a paixão que nos torna humanos, é a paixão que é a nossa ruína. Então, por exemplo, quando a gente vai analisar temas tão complexos, polêmicos, né, polêmicos como esse, a gente tem que colocar um pouquinho de lado nossas paixões e entender como a coisa funciona, como esse mecanismo, como essa engrenagem funciona. A partir do momento que a gente coloca isso de lado e começa a ter uma leitura diferente, mais técnica, você vai ver as coisas sobre uma outra perspectiva, independentemente de orientação política, enfim, você vai ter uma perspectiva diferente. Só que, claro, isso é muito complexo, né? Eu tinha uma professora de História das Relações Internacionais, ela falava, era uma piada, tá? Ela falava sobre ideologia e tal, enfim, todo mundo tem uma ideologia de ideologia de vida. A ideologia, ela é um termo simples, assim, a gente pode fazer um paralelo com ponto de vista. O que é o ponto de vista? É a vista que eu tenho do ponto onde estou. Isso é um ponto de vista, né? E ela falava brincando assim, a única pessoa que eu conheci que não tinha ideologia na vida era o Cazuza, por causa daquela música. Ideologia, só que era uma brincadeira até, todo mundo tem. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de análise profunda sobre esse tema tão complexo, a gente precisa tirar um pouquinho de lado as nossas paixões, porque ao mesmo tempo que é o que nos torna humano, é a nossa ruína. Né? E não só no quesito político, na vida como um todo. Né? São suas paixões, é aquilo que te desenfreia que vai te levar à ruína. E Hobbes, ele falava muito sobre isso, e ele colocava isso justamente no contexto político, que a gente tem que operar pela razão e não pela paixão, que ao mesmo tempo que ela nos dá vida, ela nos tira a vida também. Sim, e aí aqui no nosso resumo também, né, o que o José está acabando de comentar, são o fenômeno sempre com 2 lados. Exato. E essa judicialização, Milena, ela protege os direitos, mas daí também entra naquela ideia de comprometer a democracia representativa. Então, isso que o José está falando casou exatamente com o que nós colocamos no resumo, porque cada um tem uma atribuição específica, mas ambos vão cooperar mutuamente e, principalmente, cada um tem o seu mecanismo constitucional. Exato. Né? Então, acho que isso também é uma fala que a gente está passando para os nossos alunos dentro do nosso programa de hoje, para deixar claro, né, como funciona. Em hipótese alguma, o judiciário, por mais que tenha um lado positivo, em hipótese alguma, ele pode assumir as funções do executivo e do legislativo, em hipótese alguma.
Isso é ativismo, não pode, né? E lembrando que o judiciário são cargos por pessoas que passaram em concurso. Já o legislativo e o executivo, só um detalhe, né? Muitos são nomeados, mas ainda assim são concursados, e existe um porquê disso, mas o legislativo e o executivo, eles representam a vontade, a escolha do povo. Né? Eu acho que uma fala para a gente finalizar, né, também até um exemplo meu, né? Quando você falou da leitura técnica, do estudo técnico, acho que isso deveria vir desde a educação básica, porque eu não lembro de ter visto isso lá na escola. E a gente começa a aprender mais sobre isso aqui na graduação, numa pós-graduação, com professores, né? E talvez para que o cidadão realmente consiga entender toda essa parte da judicialização, dos três poderes, e ter realmente uma visão técnica e não das duas paixões, né, professor José, dos dois lados, realmente que isso pudesse vir desde a educação básica, esse entendimento, esse estudo. Eu acho que mais ou menos isso também seria algo interessante, né, professor? Do nosso lado aqui, né? Se você perguntar às vezes qual é a função de um vereador, os caras vão dizer, o vereador vai asfaltar a rua da minha casa, o vereador vai fazer determinada situação. Isso é tema para um programa novo nosso, mas isso acontece, que a Milena está falando exatamente isso. As pessoas veem ainda as funções de vereador, deputado, do judiciário, do executivo, e ela troca, né? E aqui realmente entender, o que acontece, qual a função. E daí ela fala assim, o José vai pedir pro vereador asfaltar a rua da minha casa. Às vezes não é a função do vereador fazer isso, né, José? A função dele é totalmente diferente dentro da lei do município e da responsabilidade da fiscalização. E isso que a Milena está falando lá na ponta, às vezes, é deixar claro, né? A função do vereador, a função do José deputado, a função da Milena juíza, como que funciona? É um caminho, mas a gente sempre deixar para os nossos alunos essa ideia de busca de novos conhecimentos, mas também dele propagar o que ele aprende aqui lá na ponta. Exato. Cada um tem a sua função, a sua obrigação e os seus deveres dentro da sua régua, né? Isso. Professor José, fique à vontade aí para dar uma palavra final. Bom, é só comentar que eu tenho realmente um apreço muito grande por esse assunto. Eu me esforço realmente para ter um olhar sobre ele bastante técnico, sabe? Eu acho que como professor, como é algo que está ali, é a minha profissão, eu prezo sempre pela técnica, né? Por uma visão imparcial, enfim. Então eu acho, minha recomendação seria que quando a pessoa tiver, né, a população em geral tiver um pouco perdida, coloca um pouco as paixões de lado. Dá uma olhada na técnica, entenda justamente o que o professor Ricieri estava comentando, né? Os três poderes, o que um vereador faz, o que um prefeito faz e um governador. A polícia militar e civil estão alocadas onde? A nacional, a municipal, a estadual. Né? Quando você passa a entender isso, tua visão sobre política muda. E eu, Milena, também acho que fico com aquela ideia mais prática de sempre falar com os nossos alunos do pouquinho que ele retirar desse conhecimento, desse programa de hoje, ele consiga levar para alguém. Eu acho que eu fico sempre com aquela ideia de motivação e de paixão de ele transmitir esse conteúdo. Que o pouquinho que ele leve, né, José, do que você comentou e do que a Milena comentou, e ele explique para alguém, ensine alguém, é isso que a Milena falou. Às vezes lá na base a gente teve essa dificuldade, mas se a gente levar isso lá na base e vir com uma reconstrução nova, Milena, vai melhorar muito. Então, eu sempre venho com essa coisa mais de motivação, mas acho que é esse o nosso papel desse lado aqui também, né, José? Fazer com que a pessoa do lado de lá leve um pouquinho do que ele aprendeu hoje de uma maneira mais clara para alguém, e esse alguém leve para mais pessoas, daqui a pouco a gente vai estar criando uma roda diferente. Exatamente. O objetivo dos nossos programas é justamente isso, trazer temáticas que não é só os nossos alunos que assistem, é toda a população. E população que às vezes não tem nenhum ensino básico, né? Então, realmente esse é o objetivo do nosso programa aqui. Quero agradecer aos dois professores, né, pela parceria de estar aqui, expondo cada assunto, né, em cada detalhe, agradeço. E a gente fica por aqui. Eu peço que vocês entrem nas nossas redes sociais, no nosso site, uninter.com. Nós temos mais de 200 cursos de pós-graduação em várias áreas. E na próxima nós estaremos aqui com uma nova temática. Até!